O título da mensagem dessa noite é: O que eu não posso é descer ao nível dos inimigos. Na verdade, o inimigo, ele quer que nós desçamos ao nível dele. E nós não podemos. Nós precisamos vigiar em nome de Jesus Cristo. Hoje eu vou falar sobre Neemias. Neemias, ele foi designado por Deus a tapar as brechas do muro, ou seja, do grande muro de Jerusalém. Então, aqueles muros tinham brechas que precisavam ser reparadas. E Neemias, ele foi escolhido por Deus para isso. Então, conclusão, nós vimos o grande ensinamento, o grande proveito que tem o livro de Neemias. Neemias, para essa obra, ele nos trouxe grandes ensinos que podem ser grandiosamente aproveitados para a nossa vida. Amém? Vamos ler lá em Neemias, capítulo 6, apenas o versículo 3, que eu vou ler com vocês. Nós vimos aqui que os inimigos, eles conspiram para surpreender e intimidar Neemias. Na verdade, o que acontece? Os inimigos, eles estavam querendo tirar a atenção de Neemias, tirar o foco de Neemias. Como que o inimigo, ele trabalha? Ele trabalha para tirar o foco daquilo que Deus designou para as nossas vidas. Ele trabalha para nos rebaixar. E nós não podemos descer ao nível do inimigo. Então, nós vimos aí que tem como título aí em cima: os inimigos conspiram para surpreender e intimidar Neemias. Então, o que o inimigo quer? Ele quer nos intimidar. Ele quer nos intimidar para quê? Para, de certa forma, nos parar. Ele quer nos intimidar para que, de certa forma, nós descemos ao nível dele. Então, o inimigo, ele vai usar de várias estratégias para que desçamos ao nível dele, para nos intimidar e para quê? Para que nós caiamos na armadilha dele. Então, nós precisamos de vigilância. E Neemias, ele nos ensina nessa passagem aqui a verdadeiramente vigiar. Amém? Vamos ler Neemias 6:3, o que diz a palavra para nossas vidas essa noite. E enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria essa obra enquanto eu deixasse e fosse ter convosco? Em outra versão fala assim: por isso enviei-lhes mensageiros com esta resposta: estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? Por que vou parar a obra para descer ao seu nível? Eu por acaso sou boba? Sabe, nos últimos tempos, eu vi como que o inimigo, ele é estrategista. Ele usa várias estratégias, para quê? Para que desçamos ao nível dele. Para quê? Para paralisar a obra, a grande obra que Deus determinou para as nossas vidas. E o inimigo, ele usa de várias estratégias. Então, contudo, nos últimos tempos, eu fui avaliar, eu fui analisar tudo o que aconteceu nos últimos tempos. Gente, hoje eu trago comigo uma grande bagagem. Sabe por quê? O ano de 2023, na minha vida, foi o ano da reconstrução. Então, o ano da reconstrução, o que houve? Demolição. Então,
A demolição, ela requer reconstrução, reconstruir tudo novamente. Então, o ano de 2024 vai ser o ano da ornamentação. Ou seja, ornamentar aquilo que foi construído. Quando nós construímos uma casa, o que nós venhamos logo em seguida nos preocupar? Com a mobília, com a ornamentação da casa. Então, assim, Deus, ele trabalha em nossas vidas. Ele trabalha para nos conscientizar de quê? Que depois de uma construção, tem que haver a ornamentação. Então, para a minha vida, o ano de 2024 vai ser de ornamentação. Ou seja, eu vou ornamentar, mobiliar a casa que foi reconstruída, que foi demolida e reconstruída. Então, eu vou falar uma coisa com vocês. Neemias, ele foi chamado para reparar as brechas desse muro de Jerusalém. Então, contudo, ele iniciou ali uma grande obra. Nós vejamos o seguinte, que ninguém começa a obra está ali para ser feita, ninguém faz, mas quando alguém começa a fazer, quando alguém se prontifica a fazer, logo vem os mensageiros do inimigo para nos intimidar. E não foi diferente com Neemias. Logo os inimigos conspiraram para surpreendê-lo e intimidá-lo. Então, contudo, o que Neemias fez? Logo mandou um recado para eles. Por acaso eu vou descer ao nível de vocês? Eu não vou descer ao nível de vocês. Eu não vou fazer isso. Sabe por quê? Porque, na verdade, o que Deus está nos ensinando nessa noite? A não descer o nível do inimigo. O inimigo, ele quer que nós desçamos ao nível dele. O nível dele é baixo. Ele é de baixarias. Então, contudo, ele trabalha o tempo todo para nos irritar, nos provocar, para que desçamos ao nível dele. Porque quando ele começa a usar as artimanhas dele, é para quê? É para que caiamos nas provocações dele. E nós não podemos cair na provocação do inimigo. E o que eu aconselho? O que a senhora nos dá de conselho para que nós não caiamos na provocação do inimigo? Sabe o que eu dou de conselho? Ignore. Ou nada melhor, a arma mais poderosa contra o inimigo é o que? É a ignorância. Ou seja, o fato de ignorar, o ato de ignorar. Despreze essa provocação, ignore essa provocação para que você não se rebaixe ao nível do inimigo. Então, logo Neemias falou, estou executando um grande projeto e não posso descer. Eu não vou descer ao nível de vocês. Vocês podem ter certeza de uma coisa, que eu não vou descer ao nível de provocação. Por quê? Porque, na verdade, ele estava querendo intimidar Neemias. Ele estava querendo paralisar Neemias. Sabe qual é a inveja do inimigo? É quando você realmente se prontifica a tapar as brechas. O inimigo, ele quer que você continue dando brechas. E ele não gosta que você tape as brechas. Neemias estava ali tampando as brechas. Para quê? Para que os muros de Jerusalém não tivessem brechas. A nível espiritual, olhando, as brechas, elas são passagens para os inimigos, né? Para as raposinhas do mal. Então, nós precisamos tampar as brechas. Então, contudo, eu falo com vocês, não desça ao nível do inimigo.
Não desça ao nível do inimigo, porque o inimigo, ele vai te provocando, te irritando. Para quê? Para te intimidar, para que você desça ao nível dele. E quando você cai na provocação do inimigo, você, ou seja, desce ao nível dele. Por quê? Porque parar a obra para encontrar-me com vocês? Por que você acha que eu vou parar a grande obra que Deus me chamou para descer ao nível de vocês? Eu estou muito ocupada fazendo a obra de Deus. Eu estou muito ocupada fazendo aquilo que Deus me designou. Eu estou muito ocupada e estou com a minha mente ocupada naquilo que Deus me chamou, naquilo que Deus me designou. Então, eu não vou descer ao nível de vocês. Por quê? Porque vou parar a obra para ir encontrar-me com você? Por que eu vou parar a obra que Deus me designou para descer até vocês? Não vou. Sabe por quê? Porque Deus me chamou para uma grande obra. E a obra que Deus me chamou é uma obra, o quê? Uma obra especial, uma obra diferenciada. Contudo, eu vou falar uma coisa com vocês. Convido vocês a reflexionar. Vamos reflexionar sobre essa lição que Neemias nos trouxe nessa noite. Neemias, ele nos trouxe um grande aprendizado. Ele nos trouxe um grande ensinamento. Ensinamento esse que hoje eu reflexionei o dia inteiro. Eu amo a passagem de Neemias, o livro de Neemias, todo o trajeto dele ali para tampar as brechas, para reformar os muros de Jerusalém. Ele nos trouxe um grande ensinamento. E nós podemos ver como que o inimigo, ele trabalha. Ele usa as pessoas para tirar a nossa atenção, para tirar o nosso foco. Entendeu? Ele usa o inimigo para nos fazer descer até ele, tirar a nossa atenção, descer ao nível dele. E nós não podemos ceder a esse tipo de provocação. Então eu convido vocês nessa noite a trazer a memória de vocês, a fazer uma reflexão com Neemias nessa noite. Eu não vou descer. Eu não vou descer ao nível do inimigo. Eu não vou deixar ele tirar a minha atenção. Ou seja, por que eu vou parar a obra para encontrar-me com ele? A descer o nível dele? Por que vou parar a obra para verdadeiramente me preocupar? Foi-se o tempo que o inimigo tirava a minha atenção. Foi-se o tempo que o inimigo tirava a minha atenção. Então hoje eu não permito que o inimigo me faça descer ao nível dele. E nem muito menos tirar a minha atenção. Então, contudo, vamos vigiar, vamos ter vigilância para que o diabo não consiga realmente abrir essa brecha em nossas vidas. Amém? Esse é o recado do Senhor para as nossas vidas nesta noite. E vamos reflexionar e trazer para as nossas vidas essa lição. Amém? Essa é a palavra do Senhor para as suas vidas.